Em 19 de maio de 2017, o rapper e personalidade das redes sociais de Chicago, Lamanta Taylor Reese, respondeu a um insulto sobre a mãe de Mario Mick Gates com apenas um emoji de carinha sorridente e zombeteira. O que aconteceu a seguir chocou a todos que pensavam que era apenas uma postagem. Aqui estão 9 influenciadores que desrespeitaram as gangues erradas. ¡Me dispararon! ¡Hermano! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 20 de junho de 2024, Gabriel Sarmiento está ao vivo no TikTok falando exaltadamente para milhares de pessoas, quando de repente sua mãe grita, enquanto o som de batida sacode a casa e o pânico toma conta. Por medo, ele solta seu endereço implorando por ajuda, sem nunca perceber que isso marcaria o início de seu fim. O homem no centro desse caos era Gabriel Jesus Sarmiento, mais conhecido online como Unleaks, um criador do TikTok de 25 anos, com cerca de 80 mil seguidores. Ele era conhecido como um denunciante digital, que usava sua plataforma para expor as operações mais sombrias da Venezuela, corrupção policial, extorsão e a gangue mais temida do país, o Trem de Aragua. Mas como um cara de um bairro difícil, acaba fazendo inimigos tão poderosos que preferem matá-lo a deixá-lo continuar falando. Vamos voltar no tempo. Gabriel cresceu no estado de Aragua, uma região infame pela atividade de gangues. No início, seu TikTok era leve, com humor local, vida cotidiana, talvez um desafio da moda ou 2. Mas à medida que seu público crescia, ele se inclinou para um conteúdo mais ousado. Quando ele tinha mais de 77 mil seguidores e mais de 1 milhão de curtidas, sua página havia se transformado em algo muito mais arriscado, um palco para expor a corrupção. Ao contrário de outros criadores, Gabriel não media palavras. Ele citava nomes, postava fotos e até acusava a polícia de administrar esquemas de extorsão. Ele alegou ter sido sequestrado por uma notória unidade policial chamada DAET, Direção de Ações Estratégicas e Táticas, e marcou o ministro do Interior da Venezuela e o governador de Aragua diretamente em suas postagens. Não era mais entretenimento, ele era um ativista, cru e sem filtros. E então veio seu movimento mais ousado, ir atrás do Trem de Aragua, a gangue mais poderosa da Venezuela. Esta não era uma gangue de rua qualquer. Eles comandam o tráfico de drogas, o contrabando de pessoas e esquemas de extorsão em toda a América Latina. Os Estados Unidos até os rotularam como uma organização terrorista. Seu líder, Héctor Guerreiro Flores, conhecido como Ninho Guerreiro, escapou durante uma incursão em 2023, que desmantelou sua fortaleza prisional em Tocorón. Para a maioria das pessoas, até mesmo dizer o nome dele em voz alta é arriscado. Mas o Gabriel, ele zombou dele publicamente. Ele não apenas criticou a gangue, ele ridicularizou seu poder, expôs suas ameaças e até compartilhou mensagens que ele disse virem de seus contatos na prisão. Ele acusou o Trem de Aragua de silenciar críticos através de aliados na polícia, borrando a linha entre policiais e criminosos. Ele também atacou grupos rivais, como o Trem del Llano, ampliando sua lista de inimigos. Em resumo, Gabriel se tornou um alvo do tamanho de um outdoor, e as ameaças choveram, mas em vez de se esconder, ele transformou os avisos em conteúdo. Ele contou à sua audiência sobre as ameaças de morte, quase desafiando as pessoas por trás delas a se manifestarem. Olhem para isso, Ele dizia na câmera, mostrando evidências. esses caras se acham intocáveis. Esse estilo cru ressoou com os venezuelanos comuns, que se sentiam impotentes. Gabriel se tornou um herói digital, mas heróis, especialmente os barulhentos, raramente vivem muito em lugares onde as palavras erradas podem ser fatais, o que nos traz de volta àquela noite de junho. Gabriel estava ao vivo, no meio de um desabafo, quando o caos irrompeu. Pistoleiros invadiram sua casa em El Pinhonal, disparando pelo menos 9 tiros. Sua mãe foi atingida no abdômen. Gabriel desabou diante da câmera, com o sangue se acumulando enquanto ele implorava por ajuda. A transmissão terminou abruptamente, mas clipes se espalharam pelas redes sociais como fogo. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou rapidamente uma investigação. A 69ª Promotoria foi designada para caçar os responsáveis. Em poucos dias, a polícia prendeu Pierina Uribarri, parceira do suposto atirador Adrián Romero, acusando-a de homicídio, associação criminosa e terrorismo. Mandados foram emitidos para o próprio Romero e outros 2 suspeitos, Wilbert Gonzalez e Gerald Nieto. As autoridades insinuaram ligações com o Trem de Aragua, mas tiveram o cuidado de não dizer muito, deixando muitas suspeitas sobre se isso foi puramente uma retaliação de gangue, um encobrimento da polícia ou ambos. O que é certo é que o assassinato de Gabriel foi mais do que um crime. É um lembrete do preço mortal de dizer a verdade em um país onde gangues e funcionários corruptos se confundem.
Ariela Mejia Polanco was gunned down 8 days ago while driving her Mercedes SUV on the Cross County Parkway in Mount Vernon. 17 de agosto de 2025, em Mount Vernon, Nova York, a polícia respondeu a uma chamada de rotina sobre um veículo estacionado na Cross County Parkway e fez uma descoberta perturbadora. Dentro de um SUV branco, eles encontraram o corpo de uma mulher que havia sido baleada na cabeça. Uma influenciadora conhecida pela vida noturna de Nova York foi encontrada dentro do SUV, seu traje de grife manchado de sangue, e o motor do carro ainda estava funcionando quando a polícia chegou. Os buracos de bala deixaram claro o que acabara de acontecer, e os investigadores confirmaram rapidamente que o caso estava sendo tratado como um homicídio, que não foi um acidente, foi uma execução. Caída ao volante estava Ariela Mejia Polanco, mais conhecida por seus milhares de seguidores no Instagram como La Langosta. Ariela não era uma influenciadora comum que postava pratos de brunch e selfies de férias. Ela tinha presença nos lounges de Inwood e nos clubes de Manhattan. Ela era quem comandava a área VIP, abrindo garrafas, confraternizando com a realeza do hip-hop. Ela pertencia à primeira fila e ao mundo online, mas estava ligada a Daniel Hernandes, mais conhecido como Tekashi 69, que fez alguns dos inimigos mais mortais que se pode imaginar. Cabelo arco-íris, tatuagens no rosto, ad-libs gritados, ele alcançou a fama em 2017 com Gummo. Tekashi 69 era alinhado com os Nine Trey Gangsta Bloods, um subconjunto violento da gangue Bloods de Nova York. Então veio 2019, quando os federais bateram a porta com acusações de extorsão que poderiam tê-lo mantido preso por décadas. Em vez de se manter firme, ele tomou uma decisão surpreendente. Ele sentou-se em um tribunal e dedurou, apontando o dedo para sua antiga equipe. Seu testemunho reduziu sua sentença para 2 anos. E em 2020, graças a acordos de prisão domiciliar por causa da Covid, ele estava livre, o que nos traz de volta a Ariela. Ela não era apenas amiga dele, ela não estava apenas aparecendo nas mesmas festas. Ela era sua parceira incondicional. Mas aqui está o detalhe. No mundo das gangues, a percepção é a realidade. E para os Nine Trey e outras equipes, a ostentação daquele estilo de vida parecia esfregar sal em suas feridas. Ela estava os desrespeitando pessoalmente. Relatos sugerem que ela cooperou durante o julgamento de 2019, mas mesmo sem isso, ser o rosto público da vida pós-julgamento de Tekashi a colocou diretamente na mira. Pense nisso, essas gangues nem sempre vão atrás do alvo principal. Na maioria das vezes, é mais fácil e igualmente eficaz ferir as pessoas mais próximas a eles, especialmente quando não conseguem tocar no dedo duro, escondido sob proteção federal, mas podem fazê-lo sofrer, atacando seus entes queridos. E essa é exatamente a teoria que os investigadores estão seguindo agora. Então, o que aconteceu naquela manhã? Segundo as autoridades do condado de Westchester, Ariela não foi roubada, nada foi levado e seu Mercedes estava intacto. Alguém parou, abriu fogo e a deixou crivada de balas, em puro estilo de execução. E em segundos o trabalho estava feito. Seus mais de 500 mil seguidores entraram em choque. Um dia, eles estavam curtindo suas postagens glamorosas. No outro, estavam inundando sua página com mensagens de descanso em paz. Amigos e fãs acenderam velas, fizeram vigílias e espalharam a hashtag Justice for La Langosta pelas redes sociais. Celebridades também se manifestaram, como Cardi B, outra potência dominicana de Nova York, que lamentou sua morte publicamente, chamando-a de uma pessoa de verdade. Mas nas ruas, os sussurros se espalharam rápido. Seria a Nine Trey finalmente enviando uma mensagem anos após a traição de Tekashi? Seria a equipe dominicana ligada à cena de drogas de Nova York, irritada com velhas rixas? Ou foi alguém ainda mais próximo? Alguém de dentro de seus círculos que se sentiu traído? Ninguém tem certeza ainda. E até agora a polícia não nomeou nenhum suspeito. O que eles confirmaram é o seguinte: foi um ataque direcionado e os laços de Ariela com Tekashi não podem ser ignorados. 23 de maio de 2017, em Englewood, Chicago, o rapper e personalidade das redes sociais de 22 anos, Lamanta Taydou Reese, conhecido online como Taydou da Chuta, foi baleado e morto enquanto estava sentado em uma varanda. Não foi um ato de violência aleatório. Sua morte remonta a algo em que a maioria das pessoas não pensaria 2 vezes. Como as trocas normais na cena das redes sociais de Chicago, começou pequeno, uma simples postagem e uma resposta. Nada em comum. No entanto, nas ruas de Chicago, essas trocas não são apenas palavras inofensivas em uma tela. Quando Taydou respondeu a um insulto sobre a mãe de Mario Mickey Gates, com nada além de um emoji zombeteiro, atingiu um nervo mais profundo do que ele provavelmente imaginava. Taydou também não era um usuário comum do Facebook.
Ele fazia parte da crescente cena do rap drill de Chicago, um membro dos Black Disciples e alguém que usava o YouTube e o Twitch, ter agora X, para compartilhar música enquanto exibia seus laços com gangues. Apenas seu Twitter tinha mais de 28 mil postagens, ousadas, cruas e sem filtros. Para os fãs, ele era divertido. Para rivais como os Gangster Disciples, tudo o que ele postava era munição. Por fora, parece bobagem, porque um emoji levaria as coisas ao extremo. Na cultura de gangues de Chicago, o desrespeito público é uma linha que você não cruza, porque quando o faz, há consequências. É por isso que este emoji, em particular, importava tanto. Então, quando Mick Gates disparou um insulto sobre a mãe de Tay-Do, e Tay-Do respondeu com aquela infame carinha sorridente, não foi apenas uma briga online mesquinha, foi conversa de guerra. Pesquisadores até apontaram que o cyberbanging online pode aumentar o risco de violência de gangues na vida real em 20 a 30%. A postagem de Tay-Do se encaixava perfeitamente no molde. Não era apenas conteúdo, era uma provocação. Tay-Do não era do tipo que recua. Como muitos rappers de drill, ele construiu sua persona em torno da destemor. Seus seguidores esperavam crueza, e ele lhes dava isso. Para seus apoiadores, suas respostas eram a prova de que ele não tinha medo de ninguém. Chicago já sabe o que acontece quando provocações online se espalham para as ruas. Inúmeros rappers foram mortos em rixas iniciadas por redes sociais. Tay-Do conhecia essa história, mas o silêncio não era uma opção. Na cultura drill, o silêncio parece fraqueza, e a fraqueza é explorada. Então ele continuou postando e zombando dos rivais, soltando legendas que eram como avisos. E finalmente, aquele emoji de carinha sorridente direcionado a Mick Gates. Para os fãs, foi selvagem. 19 de maio de 2017, Tay-Do estava em uma varanda em Englewood quando um carro parou. Tiros soaram, balas o atingiram e o mataram. A polícia confirmou mais tarde o que a maioria das pessoas já suspeitava, que sua morte estava relacionada a gangues, e sua postagem no Facebook havia desempenhado um papel em desencadeá-la. Para Chicago, o ciclo era dolorosamente familiar. A rivalidade entre os Black Disciples e os Gangster Disciples estava travada por décadas, e cada geração herdava os ressentimentos da anterior. A música drill apenas os amplificou. 18 de maio de 2015, Shaquan Young Pep Thomas caminhava pelo Washington Park, no lado sul de Chicago. Sua faixa Killa estava se aproximando de 2 milhões de visualizações no YouTube. Uma música onde ele não apenas cantava rap, mas zombava abertamente de membros caídos dos Gangster Disciples, citando nomes. Ele fazia parte da gangue Polo Boys, um grupo vagamente ligado aos Black Disciples, e sua música regularmente atacava seus rivais, os Gangster Disciples. As redes sociais deram a Pep um palco maior. O YouTube o tornou uma estrela, enquanto o Twitter, agora X, e o Facebook o permitiam manter a briga em tempo real. Esta foi a era em que o cyberbanging se tornou uma coisa, com as guerras de gangues se movendo das esquinas para as telas dos smartphones. Para seus fãs, isso o tornava emocionante, cru e real. Ele até postava coisas pessoais, às vezes revelando sua localização. Sem que ele soubesse, para seus rivais, era como entregar-lhes um mapa. Em 2015, os avisos e ameaças do outro lado estavam se acumulando. Naquela noite, tudo o alcançou. Pep caminhava pela quadra 48800 da Avenida North Kenmore, na vizinhança da zona residencial de Chicago, por volta de 1h35 da manhã, quando um carro parou e um atirador vestindo um moletom cinza atirou em Young Pep nas costas com 2 balas e depois fugiu em um carro preto. Pep foi levado às pressas para o Centro Médico Maçônico de Illinois, onde sucumbiu aos ferimentos. O que é impressionante é como tudo isso parecia normal para Papi e seus colegas. Lançar faixas de provocação, postar insultos online. Ele não foi o primeiro, e infelizmente não foi o último. Nomes diferentes, mesmo padrão. Sua música ainda está online. Killa ainda acumula streams, um lembrete da linha que ele percorreu entre o estrelato e a sobrevivência. A história de Young Pep mostra quão tênue essa linha pode ser quando cada letra e cada postagem tem o poder de te matar. And then we got a video sent through to us off Instagram page of these kids going through the car and stealing everything. 13 de julho de 2021, em Gold Coast, Austrália, Troy Williams, mais conhecido como Candyman 2.0, pegou o celular e congelou. Um vídeo estava bombando no Instagram, marcado diretamente em sua conta, e nele havia um grupo de garotos mascarados que mal eram adolescentes, rindo enquanto saqueavam o Mercedes de $130 mil de sua namorada grávida, Anita. Eles acenavam com seus óculos de grife,
experimentavam seus relógios e até mostravam o dedo do meio para a câmera. Para um cara como Troy, que vivia para se exibir, aquilo foi um pesadelo. Seu império foi construído sobre carros caros, festas na piscina e a imagem de que nada poderia atingi-lo. Até agora, em um vídeo, garotos o fizeram parecer fraco. Mas isso não aconteceu do nada. Em março de 2021, Troy já estava causando problemas, sentindo-se intocável, pois acabara de escapar de acusações graves por um incidente de direção perigosa em um encontro de carros. Ele foi ao Instagram e começou a desabafar, criticando os garotos punk arruinando a costa, zombando das gangues de adolescentes que vinham invadindo casas, roubando carros e exibindo seus crimes online. Quando chegou em casa, em frente à sua fileira de supercarros, ele os desafiou. Seus ratinhos acham que são gangsters? Venham tentar isso na minha casa, vejam o que acontece. Mas os garotos que ele estava zombando levaram para o lado pessoal. Essas pequenas equipes de jovens, que se autodenominam Coast Shadows, eram imprudentes, mas ousadas. Eles ressentiam como Troy ostentava sua riqueza, enquanto eles lutavam para sobreviver nos subúrbios. Então, seu desabafo acendeu um fogo, e eles estavam esperando a chance perfeita para revidar. Essa chance veio em julho, quando Anita foi para uma consulta pré-natal. A equipe avistou o Mercedes dela, arrombou e levou tudo, de bolsas, joias, mercadorias personalizadas de Troy e até a foto do ultrassom dela. E em vez de se esconderem, eles filmaram tudo e postaram para a página de Troy. And they knew who we were because they tagged us when they stole it and said, "Got your stuff, Troy Candy." Não foi apenas um roubo. Um deles até esbravejou. Isso é pelo desrespeito, Candy. A Gold Coast te domina agora. Você nos desrespeita. Nós te desrespeitamos. Horas depois, Troy revidou. Ele foi online em um vídeo em close-up, mostrando seus braços cobertos de tatuagens, a voz firme, mais fria. Ele ofereceu uma recompensa de $5.000 por informações sobre os ladrões. Seus seguidores rapidamente enviaram dicas, capturas de tela de contas, nomes de garotos e até números de placas. E em um dia, Troy sabia exatamente quem estava por trás disso. Mas em vez de chamar a polícia, Troy decidiu resolver por conta própria. Em 15 de julho, ele rastreou a equipe até um parque em Cumera, onde eles costumavam se encontrar. Troy chegou em um Lamborghini preto com alguns de seus amigos importantes da cena automobilística. Sem armas, sem punhos, mas ele não estava brincando. Ele saiu e latiu. Vocês, garotos, acharam isso engraçado? Os garotos se dispersaram, mas alguns foram encurralados e, sob pressão, devolveram a maior parte do que haviam roubado. Um garoto, o líder, não vacilou. Ele tinha apenas 15 anos, com uma tatuagem recém-feita. Ele encarou Troy e murmurou. Isso não acabou, Candy. Você nos desrespeitou primeiro. Da próxima vez, vamos bater mais forte. Por enquanto, as coisas se acalmaram. Troy recuperou suas coisas e até tentou transformar a história em uma lição. Troy compartilhou o momento online, alertando os jovens a não desperdiçarem suas vidas com o crime. Quase parecia que o drama havia ficado para trás, mas os sussurros não pararam. No final de 2021, contas anônimas começaram a trollar Troy, vazando o que eles alegavam ser seu novo endereço, postando ameaças e se gabando de cortar seus pneus em encontros de carros. Muitos acreditavam que era o mesmo grupo de garotos. Então, no início de 2022, a casa de Troy foi invadida pela polícia por acusações de posse de drogas. Boatos se espalharam de que a denúncia havia vindo deles. Eles tiveram sua vingança pela vergonha que ele havia causado. Em 2023, ele havia lançado sua própria bebida energética, G-Up, festejado com empresários de renome como o Adrian Portelli e dado as boas-vindas a um menino com Anita. E pela primeira vez, ele foi lembrado por uma gangue de garotos, que não era tão intocável quanto pensava. No final das contas, a história de Troy mostra o que acontece quando o ego e as ruas colidem. Ele queria provar que não podia ser tocado, e ao fazer isso, pintou um alvo enorme em si mesmo. Aqueles garotos não eram criminosos endurecidos, mas eram ousados o suficiente para tentar a sorte contra alguém maior que eles. E por um breve momento, eles conseguiram. Troy Williams ainda está por aí, ainda vivendo o estilo de vida, autodenominando-se Candyman 2.0. Mas no fundo, ele conhece a dor de ser confrontado, e ele sabe que não importa o quão brilhante você brilhe online, sempre há alguém esperando nas sombras. 24 de setembro de 2011, em Nuevo Laredo, México, um bilhete foi encontrado no corpo mutilado de uma mulher, estendido no chão, ao redor do monumento a Cristóvão Colombo, com um teclado de computador horrivelmente colocado em sua cabeça, os fios se espalhando como veias. O bilhete dizia: Olá, Nuevo Laredo em vivo e sites de redes sociais. Eu sou a Nena de Laredo.
e estou aqui por causa das minhas reportagens e das suas. Para aqueles que não acreditam que isso aconteceu comigo, por causa das minhas ações, obrigado pela sua atenção. Lanena de Laredo. ZZZZ. Aqueles Zs, essa é a marca registrada dos Lozetas, um cartel implacável na região. E este não foi apenas mais um assassinato em uma cidade assolada por eles. Foi uma declaração alta e clara. Se você falar sobre nós online, este é o seu destino. Para contextualizar, Lanena de Laredo era Marisol Macias Castanheda, longe da internet. Ela tinha 39 anos. Era editora-chefe do Primeira Hora, um pequeno jornal local. Uma profissional respeitada, mas como a maioria dos repórteres em Tamaulipas, ela evitava escrever sobre os cartéis na imprensa. Por quê? Porque todos sabiam o que acontecia com os jornalistas que o faziam. À noite, ela se tornava Lanena de Laredo, uma voz ativa no Nuevo Laredo em Vivo, um fórum de jornalismo cidadão onde usuários anônimos alertavam os vizinhos sobre tiroteios, postos de controle de cartéis e rotas seguras para casa. Pense nisso como um mapa de sobrevivência digital em uma cidade onde a imprensa foi silenciada e os canais oficiais eram inúteis. Naquela época, Nuevo Laredo era um dos pontos mais sangrentos do norte do México. Do outro lado do Rio de Laredo, Texas, era território privilegiado para os Lozetas, um cartel que vai além das drogas. Eles são compostos por ex-soldados das forças especiais, que se tornaram renegados, senhores da guerra, fortemente armados, brutalmente organizados e famintos por controle absoluto. Eles não apenas traficavam cocaína ou extorquiam empresas, eles prosperavam no terror. O objetivo deles não era simplesmente ganhar dinheiro, era dominar cada canto da vida. E isso significava silenciar qualquer um que se manifestasse. Lanena não postava apenas avisos vagos, ela zombava dos Lozetas diretamente, incentivando outros a expor seus movimentos e chamando-os de ratos. Suas postagens estavam cheias de determinação. Continuem denunciando. Logo esses ratos cairão. Ela encorajava os vizinhos a continuarem informando o Exército e a Marinha, compartilhando informações que poderiam salvar vidas. Para os cidadãos comuns, ela era uma tábua de salvação. Para os Zetas, ela era um problema, um verdadeiro desafio, porque cada postagem que Lanena fazia os expunha e os fazia parecer vulneráveis, atrapalhando suas operações e, o pior de tudo, mostrando à comunidade que a resistência era possível, o que é desrespeitoso na linguagem do cartel. Então eles a caçaram. Ninguém sabe exatamente como descobriram sua identidade, mas em 23 de setembro de 2011, eles a sequestraram. No dia seguinte, eles encenaram seu assassinato brutal da maneira mais pública possível. Sua cabeça no teclado não foi aleatória, foi uma punição simbólica por usar a internet contra eles. E o bilhete forçou sua identidade online a confessar, como se mesmo na morte, ela estivesse sendo forçada a admitir a derrota. Surpreendentemente, Lanena não foi a primeira. Apenas 2 semanas antes, em 13 de setembro de 2011, 2 pessoas, um homem e uma mulher, foram encontradas penduradas em um viaduto em Nuevo Laredo. O crime deles foi serem dedos duros da internet. Um cartaz preso a eles alertava outros para parar de denunciar a atividade do cartel nas redes sociais. No final de 2011, pelo menos 4 repórteres cidadãos online em Nuevo Laredo haviam sido brutalmente mortos. Os Lozetas não estavam apenas controlando as ruas antes do assassinato de Lanena. As pessoas pensavam que o anonimato online as mantinha seguras, mas depois dela, os fóruns silenciaram, as pessoas saíram e todos perceberam que um nome de usuário não poderia protegê-los. O medo se espalhou como fogo, até os mais corajosos perceberam que se os Zetas o quisessem, um nome de usuário não o salvaria. Globalmente, seu incidente chamou a atenção, com a Unesco condenando-o, grupos de direitos humanos pedindo melhores proteções e jornalistas em todo o mundo começando a perguntar como poderiam manter os repórteres cidadãos seguros. Para as pessoas em Nuevo Laredo, a morte de Lanena não foi apenas mais uma manchete, foi a prova de que nenhuma forma de se manifestar era segura, poderia te matar, mesmo com boas intenções. Ela estava simplesmente tentando proteger sua comunidade, e isso, por si só, a tornou um alvo. Em outubro de 2011, vídeos começaram a circular de figuras mascaradas prometendo expor toda a rede dos Zetas. O Anonymous lançou uma operação #OPCartel, onde eles afirmaram que um de seus membros havia sido sequestrado pelos Zetas em Veracruz e avisaram que revelariam operativos do cartel e até mesmo seus aliados políticos se seu camarada não fosse libertado. Os Zetas, em resposta às suas ameaças, contrataram um hacker e, por sua vez, ameaçaram matar 10 civis para cada nome vazado.
O Anonymous finalmente recuou depois que seu membro foi libertado, mas o episódio gerou paranoia. Blogueiros locais como os do Nuevo Laredo em Vivo, de repente pareciam fazer parte da mesma rebelião online. Mesmo que não estivessem conectados ao Anonymous, o momento fez com que suas postagens parecessem uma revolta digital contra o cartel, e os Zetas estavam ansiosos para dar um exemplo. Em 9 de novembro de 2011, a cidade de Nuevo Laredo acordou para outro pesadelo. Perto do monumento a Cristóvão Colombo, os pedestres congelaram com a cena à sua frente. Um corpo jazia abandonado a céu aberto, mutilado, decapitado e encenado de uma forma que o tornava impossível de ignorar. Um teclado de computador e fones de ouvido foram encenados nas proximidades, dando um toque teatral perverso. Mas o que mais aterrorizou as pessoas não foi apenas o sangue, foi a mensagem escrita à mão, presa ao lado dele como uma legenda. Olá, eu sou o Rascatripas. E isso aconteceu comigo porque eu não entendi que não deveria denunciar coisas nas redes sociais. Para a maioria dos de fora, o nome não significava nada, mas dentro de Nuevo Laredo, a palavra rasca-tripas causou ondas de choque porque é um apelido em espanhol para arranha-tripas. E essa palavra estava ligada ao mundo subterrâneo da denúncia cidadã online. Por meses, os locais vinham recorrendo a fóruns anônimos como o Nuevo Laredo ao Vivo, para se manterem um passo à frente do perigo. Os jornais tradicionais estavam paralisados pelo medo. Repórteres que ousavam cobrir a violência dos cartéis eram ameaçados, sequestrados ou mortos. Então pessoas comuns intervieram. Usando apelidos, eles entravam em fóruns para avisar uns aos outros. Não desça esta rua, há um tiroteio. Evite este quarteirão, os Zetas montaram um posto de controle. Alguém acabou de ser sequestrado perto desta loja. Era uma reportagem crua, de base para a sobrevivência, e os cartéis a desprezavam. Eles temiam que, se as pessoas comuns pudessem ir online e compartilhar informações, o poder teria escapado de suas mãos. Mesmo que Rascatripas nunca tenha citado nomes ou revelado segredos, apenas ir contra o silêncio foi o suficiente para humilhá-los. E na lógica do cartel, a humilhação exige sangue. Sua morte tornou-se parte de seu manual, com símbolos semelhantes aos anteriores. Um bilhete, um corpo, que acabou do jeito que eles queriam. De repente, a internet ficou em silêncio. Pessoas que antes avisavam os vizinhos saíram, outras deletaram suas contas. A parte mais perturbadora, Rascatripas pode nem ter sido o blogueiro que os Zetas alegaram. Ele pode nunca ter postado uma palavra contra eles, mas em território de cartel, o desrespeito nem sempre é sobre insultos. Às vezes, é simplesmente apertar postar. E por isso, um homem perdeu a vida. Da chinga, no sé qué gorra ponerme. Este es de Haas Club. Son las que más me han gustado, están muy vergas. 16 de agosto de 2025, em Temisco, Morelos Camilo Ochoa, mais conhecido como Ela Lucim, estava escolhendo roupas em sua casa, gravando um vídeo casual para o Instagram, rindo sobre como seu guarda-roupa estava cheio, e minutos depois, um atirador invadiu a porta da frente. E o resto foi história. A notícia se espalhou muito rápido, pois milhares de pessoas haviam assistido ao seu vídeo horas antes. Agora, as manchetes diziam que ele havia sido executado em sua própria casa. Camilo não era um garoto que tropeçou na fama do YouTube. Ele vinha de uma família rica. Sua família construiu o El Polo Loco, a rede de frango grelhado que cresceu de Sinaloa para os Estados Unidos. No início de seus 20 anos, ele trabalhava no negócio, vivendo confortavelmente, mas em 2004, tudo mudou. Ele foi sequestrado pelos Los Zetas e mantido refém por 7 dias, até que sua família pagou o resgate. A maioria das pessoas encararia isso como um aviso para ficar longe da vida do cartel, mas Camilo não. Em vez disso, ele ficou viciado e foi mais fundo, envolvendo-se com o tráfico de drogas e buscando conexões na Colômbia. Em 2014, ele não estava mais apenas experimentando. Ele havia se tornado um chefe de praça em Mazatlán, gerenciando o território para o cartel de Sinaloa, sob o comando de Damaso Lopes Nunes, conhecido como El Licenciado. Mas o cartel de Sinaloa não estava unido após a prisão de El Chapo. Facções começaram a se dividir. Camilo se inclinou para os filhos de El Chapo, Los Chapitos, e essa decisão o assombraria pelo resto de sua vida. Em 2015, Camilo foi pego com uma arma de nível militar e foi sentenciado a 7 anos de prisão. Enquanto ele estava lá, relatos dizem que El Licenciado, que já foi seu aliado, ordenou sua morte através de El Maíto Flaco, filho de El Maio Zambada. Como a tentativa falhou e Camilo sobreviveu, ele cumpriu sua pena e saiu em 2022 com uma nova missão. Seu pai estava doente, suas filhas imploraram para que ele abandonasse a vida do cartel e ele afirmou que havia acabado com os velhos tempos. Então, ele recorreu às redes sociais.
no YouTube e no Instagram, ele se reinventou como El Alucin, a alucinação, o contador de histórias, onde compartilhava contos selvagens sobre sequestros, negócios que deram errado e os códigos dos narcos da velha guarda. As pessoas adoraram as informações privilegiadas. Ele ganhou milhares de seguidores, misturando narração com estilo e carisma. Ele não compartilhava apenas experiências. Ele começou a atacar diretamente La Maísa, a facção leal a El Mayo, e seu filho, Mayito Flaco. Em podcasts e desabafos no Instagram, ele os criticou por serem selvagens e por abandonarem os chamados valores dos narcos mais velhos. Em um vídeo, que foi o último que ele postou no dia em que morreu, ele acusou Mayito Flaco de se recusar a poupar 2 menores durante um ataque, um deles autista, e contrapôs isso a El Mayo, que apesar de cooperar com as autoridades dos Estados Unidos, pelo menos tentou manter a paz. Em meados de 2025, as coisas ficaram sérias. Panfletos foram literalmente jogados de aviões sobre Culiacán com uma lista negra de 25 nomes. Nela estavam Peso Pluma, Marquitos Toys e sim, El Alucin. A mensagem afirmava que essas pessoas eram marionetes dos chapitos e precisavam ser eliminadas. Então os avisos vieram. Vários restaurantes El Polo Loco foram alvejados em Nuevo León, e Camilo sabia o que isso significava. Em entrevistas, ele admitiu que já era um alvo e implorou as autoridades para agirem, dizendo que o governo só se importaria quando algo acontecesse com alguém importante. Bem, isso não o impediu de postar. Ele continuou fazendo transmissões ao vivo, continuou zombando, continuou falando. Alguém poderia pensar que talvez fosse confiança, negação ou a mesma adrenalina que o atraiu para a vida do cartel anos antes. De qualquer forma, ele não recuou. E então chegou o dia 16 de agosto de 2025. Camilo se vestiu bem, gravou casualmente, riu de seu guarda-roupa e horas depois, pistoleiros invadiram. Ele correu para o banheiro, mas era tarde demais. Bem na frente de sua esposa, o ataque se desenrolou. Múltiplos tiros encerraram sua vida no local. Outros 6 daquela lista negra já estavam mortos, incluindo o irmão do influenciador, Marquitos Toys. As ruas rapidamente sussurraram, o que todos já acreditavam. Aquilo era um acerto de contas. Após sua morte, seus canais silenciaram, fãs discutiram online sobre bravura e imprudência, e outros ficaram confusos se ele estava apenas expondo verdades ou apenas buscando visualizações. Seja qual for, os cartéis não jogam pelas regras da internet. Para eles, Camilo não era um influenciador. Ele era um homem falando demais, arrastando seus nomes para os holofotes e zombando deles na frente do mundo, e esse tipo de desrespeito não fica online. Papas, yo te me pongo a traer lo que sea la verga. Así que el Mecho a mí me pela la verga. Em 2017, o barulho de um bar em Zapopan, Jalisco, foi subitamente interrompido quando atiradores do grupo de elite do cartel Jalisco Nueva Generación entraram. Em segundos, eles abriram fogo contra um adolescente que se achava intocável. Aquele adolescente era Juan Luis Lagunas Rosales, mais conhecido no mundo como El Pirata de Culiacán. Juan nasceu em Navolato, Sinaloa, e cresceu em circunstâncias difíceis. Seus pais o deixaram no início de sua vida, e ele foi criado por sua avó. A escola não o segurou. Aos 15 anos, ele havia abandonado os estudos e estava lavando carros em Culiacán para sobreviver. Em algum lugar naquele caos, ele encontrou um caminho diferente: as redes sociais. Seus clipes selvagens, virando bebida, fazendo piadas grosseiras, tropeçando em festas em casa, eram crus, engraçados e instantaneamente compartilháveis. Os fãs o viam como um rebelde que não tinha medo, alguém que vivia a vida sobre a qual eles apenas brincavam. Online, o garoto de Navolato se tornou um símbolo de desafio. Ele tinha mais de 1 milhão de seguidores no Facebook e outros 300 mil no Instagram, e seus fãs adoravam vê-lo gritar frases de efeito como puro pirata enquanto virava o uísque direto da garrafa. Na superfície, não parecia nada mais do que um adolescente se divertindo loucamente online. Mas no México, esse tipo de imprudência tem limites. Juan não estava apenas entretendo, ele estava se aproximando da narcocultura. E então, uma noite, durante uma transmissão ao vivo, ele foi longe demais. Bêbado e rindo, Juan mencionou o nome que ninguém ousava falar: Nemésio Oseguera Cervantes, mais conhecido como El Mencho, líder do CJNG. El Mencho não era apenas mais um chefe de cartel, ele era um dos homens mais temidos do México, controlando uma organização violenta responsável por milhares de mortes. No entanto, El Pirata, arrastando as palavras, zombou dele diretamente. El Mencho a mim me pela la verga. Um insulto grosseiro direcionado ao chefão do cartel. Era o tipo de coisa que um adolescente diria para parecer durão online,
sem perceber o que isso significa no mundo real. Naquela noite, em dezembro, Juan estava bebendo com amigos no bar Mentados Cantaros. Testemunhas se lembraram de uma caminhonete preta parando e vários homens armados entrando no local. Em segundos, as balas o atravessaram. Relatos dizem que ele foi atingido pelo menos 15 vezes. O gerente do bar também ficou gravemente ferido, mas Juan morreu antes que alguém pudesse reagir, sendo identificado mais tarde por suas tatuagens. A notícia de seu assassinato se espalhou tão rápido quanto seus vídeos virais, e as redes sociais explodiram com choque, memes e teorias intermináveis. Alguns insistiram que foi um ataque direto ordenado por El Mencho, uma punição pelo insulto. As autoridades, como de costume, deram poucas respostas, mas para seus fãs e para qualquer um que estivesse assistindo, a lição foi brutalmente clara. Em um lugar onde o poder do cartel é absoluto, zombar do homem errado não é brincadeira. O que torna esta história ainda mais trágica é a juventude de El Pirata, um garoto que mal atingiu a idade suficiente para dirigir, mas que tinha milhões de visualizações e fãs o incentivando. Ele personificava uma cultura onde a fama e o dinheiro pareciam valer qualquer risco, mesmo quando esse risco significava provocar os criminosos mais mortais do México.